Bom dia, meus alunos do segundo ano. No vídeo da semana passada nós falamos sobre gases ideais e falamos do comportamento de um gás ideal e apresentamos uma equação de estado do gás ideal, que envolve pressão, volume, temperatura e o número de partículas que eu citei lá, que na verdade é o número de mols. Cada mol tem um pacote de moléculas ou átomos que são da ordem de 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Porém, o que eu vou fazer agora é um exercício que mostra umas características do modelo molecular, né? Da visão microscópica do comportamento do gás, né? Que o modelo que existe da visão microscópica para uma interpretação do nosso ponto de vista macro, né? Então veja bem, vou responder uma questão que fala o seguinte: ela fala sobre o comportamento cinético molecular do gás, ok? E algumas características. Vou ler alguns itens e vamos comentar a veracidade ou não dessas afirmativas. O comportamento do gás ele é desordenado e não uniforme. Essa afirmativa é verdadeira, certo? O movimento é caótico, é desordenado e que o grau de agitação indica a temperatura, né, do gás. Mas isso é um fato verídico. Se você vê a afirmativa dizer que o movimento do gás é ordenado, não. O movimento, quando eles recebem calor, eles aumentam sua agitação molecular, aumentam sua velocidade, sua energia cinética, ou seja, aumenta a sua temperatura. Ok? A segunda afirmativa fala que a temperatura está relacionada com a medida de energia cinética. Correto. Quanto mais agitado, quanto mais velozes estiverem as moléculas do gás, maior a sua temperatura. Temperatura é a medida do grau de agitação molecular. Então, essa afirmativa é verdadeira também. Gases ideais não existem. Isso é fato. Ô professor, mas a gente comentou sobre o comportamento de um gás ideal. Eu digo, o comportamento do gás que eu falei lá, de dar pressão ser inversamente proporcional ao volume, diretamente proporcional à temperatura, certo? Diretamente proporcional à quantidade de moléculas, no caso o número de mols, aquele é o comportamento de um gás ideal, que é um gás rarefeito, em que você deixa poucas moléculas num espaço de volume grande e despreza tanto o tamanho das moléculas quanto as colisões entre elas, para que você possa avaliar apenas as colisões que elas efetuam nas paredes do recipiente e admite ainda que essas colisões sejam elásticas. Isso é um comportamento real? Não. Realmente isso acontece? Não. É um modelo ideal. Na prática mesmo, uma equação que se aproxima de um modelo, uma equação que representa um modelo real, são as equações de Van der Waals, que adaptam que levam em consideração até as colisões entre as moléculas, porque vai levar em consideração as dimensões também das moléculas. Enfim, mas isso não é tratado no ensino médio. O fato é que um gás ideal, ele não existe. É um modelo teórico criado, mas a relação entre pressão, volume e temperatura, o fato da pressão subir com a diminuição do volume e vice-versa, isso acontece tanto no modelo de gás real quanto no modelo ideal hipotético criado no laboratório. Ok? Aquelas relações de pressão, volume e temperatura são reais. Agora, aquelas proporções direta e inversa só são verídicas no modelo de gás ideal. Ok? Bom, outro item para discutir é a pressão está relacionada com as colisões nas paredes do recipiente. Correto. Pressão é força aplicada numa superfície ou área. Então, a quantidade de colisões realizadas nessa parede representam o quê? As forças que as moléculas estão fazendo nas colisões diretas com as paredes do recipiente. Se essa força é distribuída numa área menor, essa pressão sobe. Se essa força é distribuída numa área cada vez menor, a pressão sobe, e se a área for maior, a pressão cai. Então, é aquela relação. O aumento da área interna do recipiente, onde o gás está contido, é justamente o aumento do volume. Por isso, essa relação entre quando a pressão aumenta, o volume diminui. Outra questão para a gente discutir é uma questão de verdadeiro ou falso, que eu coloquei aqui no quadro, eu não coloquei enunciado, mas estou dizendo, é para marcar verdadeiro ou falso. E aí tem as seguintes afirmativas: todos os gases são formados por moléculas? Não, isso não é verdade, isso é falso. Porque os gases nobres são formados só por átomos, né? Eu tenho um gás hélio, né? Os gases nobres são formados por átomos, e por isso não é verdade. Temos aqui mais algumas afirmativas, algumas indagações para discutir verdadeiro ou falso. Como aqui, todos os gases possuem massa? Sim. Toda substância tem essa característica intrínseca da matéria, que é a massa.
seja no estado sólido, líquido ou gasoso. Então isso aqui é verdadeiro. O volume dos gases é fixo porque é sempre igual ao volume do recipiente que os contém. Realmente o gás ele ocupa o volume do espaço que o contém. Porém, é importante ressaltar que o volume não é fixo. Fixo não, porque o gás pode ser comprimido. Como as forças internas que constituem a matéria, elas são muito fracas. Quando a substância está no estado gasoso, a compressão delas é mais fácil. Então, os líquidos são incompressíveis, certo? Mas os gases, já a compressibilidade é permitida dos gases. Então, como eles são facilmente compressíveis, então o volume não é fixo. Porque você pode pegar esse gás, colocar ele num recipiente menor e modificar o seu volume. Agora, ele é capaz sim de ocupar o espaço do recipiente que os contém. Então isso é meio verdade. Então meio verdade é falso, né? Ok, gente? Então, um forte abraço para vocês. Ah não, desculpa aí. Dá uma espera de um segundinho só, que a gente vai fazer agora mais uma questão para encerrar a nossa aula. Bom pessoal, como eu tinha dizendo, vamos fazer a nossa terceira e última questão. Observando o comportamento de um sistema gasoso, o ideal é para a gente marcar verdadeiro ou falso. A pressão é resultado das colisões das moléculas com as paredes do recipiente. Verdade, até porque a gente sabe que a pressão é força aplicada numa área. Então as colisões representam a força sendo aplicada nas paredes e dentro do recipiente. Quanto maior o recipiente, maior for essa área, essa força dessas colisões vão ficar distribuídas e a pressão cai. Mas se o volume, ou seja, a área interna do corpo for menor, o corpo tiver com volume menor, o que acontece? Como o gás ocupa o espaço do recipiente que o contém, ele vai ter uma superfície menor para colidir, ou seja, a força vai ficar mais concentrada no espaço menor. Isso eleva a pressão no recipiente. Então, a pressão está intimamente relacionada. Ela é resultado das colisões moleculares que ocorrem nas paredes do recipiente. O aumento das colisões caracteriza o aumento de pressão numa área, né? Então, outro item para a gente observar verdadeiro ou falso. Volume, pressão e temperatura são variáveis de estado de gás. O que é variável de estado? O estado é o quê? É o comportamento do gás. Então, a temperatura está intimamente ligada à velocidade, à energia cinética do movimento das moléculas, é uma característica comportamental das moléculas do gás. A pressão está intimamente ligada às colisões, né? Que é a transferência de energia que elas executam nas paredes do recipiente, já que pressão é força por área, então descreve também o comportamento de um gás. E o volume interfere diretamente na medida dessa temperatura e dessa pressão. Então essas três medidas, pressão, volume e temperatura, vão interferir diretamente no comportamento do gás. Então elas são chamadas de variáveis de estado, que descreve o estado comportamental do gás naquele momento. Qualquer mudança de pressão poderá provocar mudança de volume ou de temperatura, dependendo da circunstância. E mudando a pressão e ou o volume e ou a temperatura, nós dizemos que estamos em outro estado de gás, ou seja, outro estado termodinâmico de gás, ok? Então isso é verdade. As moléculas não colidem entre si, verdade também. Isso no modelo ideal. No modelo real, em que a gente leva em consideração as dimensões das moléculas, e o gás não é rarefeito, ele é mais concentrado, existem colisões também entre as moléculas da estrutura molecular que compõe o gás. Então, o que acontece? Isso só é verdade no modelo ideal, e como a gente está discutindo o modelo real, também é verdade esse fato. E a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura. A temperatura do gás, ela é o quê? É a medida do grau de agitação molecular. Então, a energia cinética é o quê? É a energia de movimento delas. Então, quanto mais agitadas, muito mais movimentadas, mais energia cinética, proporcionalmente estamos dizendo que tem mais temperatura. Então, isso também é verdade. Então, um forte abraço a todos. Terminamos aqui essa videoaula.